Vamos lá, turminha? Mais uma aulinha de geografia, né? Hoje é dia 19/8, aula número 2. Nós vamos falar sobre transformações da paisagem. Nós vamos falar sobre a paisagem em ação do ser humano. E também nós vamos falar sobre os indígenas e a transformação da natureza. Logo em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre o croquis do bairro, tá? Do nosso bairro. Então, vamos lá. Na página 285, tem escrito assim: você já percebeu que as paisagens são transformadas ao longo do tempo? Essas transformações podem acontecer tanto na ação da natureza como na ação do ser humano. Vamos estudar isso a seguir? A paisagem e a natureza, e a ação da natureza. Então, nós vamos ver duas ações diferentes, tá? A paisagem pode ser transformada pela ação de elementos da natureza, como o vento, a luz e o calor do sol, e a água da chuva, e dos rios, né, dos mares. Então, nós temos duas transformações. A transformação da ação da água do oceano, que ela vai batendo e ela vai transformando a natureza de uma forma diferente. E ela também, com a ação dos ventos, ela vai transformando a paisagem das areias, das dunas, né? Então, se vocês observarem, são duas transformações diferentes, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vão lá e pesquisem direitinho, que vocês vão ver. Por exemplo, lá em Natal, né, em Macau, em Natal, tem várias dunas, elas são belíssimas, tá? Então, venta muito forte, e aí você sobe lá no topo e você vê aquela ventania. É um vento, mas é um vento gostoso. E aí ela vai transformando as areias, né? As dunas vão ficando diferentes uma das outras, entenderam? É muito bacana. Então, lá na página 286, turminha, tem escrito a paisagem e ação do ser humano. O ser humano também transforma as paisagens para atender às suas necessidades, como o cultivo da terra para alimentação, a construção de estradas para circulação de veículos e construções de casas para moradia. As transformações e as permanências das paisagens. Então, nós vamos observar, né, uma paisagem, podemos identificar elementos que trazem informações sobre épocas diferentes, pois muitos deles permanecem na paisagem, enquanto outros são transformados ao longo do tempo, né? Com a ação da água, com a ação dos ventos, elas vão se transformando, tá? Isso é muito comum em cidades que possuem edificações antigas, tá? Em meios de moradias, a prédios, a outros elementos construídos recentemente. Os elementos mais antigos da paisagem mostram como as construções eram feitas, quais os materiais eram utilizados e de que maneira as pessoas usavam cada ambiente. Já os elementos mais recentes sinalizam as necessidades de novas construções, como funções e como o modo de construí-la e utilizá-las foi se alterando. Então, cada ano que passa, ela vai sendo modificada. Dessa maneira, tanto os elementos antigos como as transformações revelam informações sobre o passado e o presente do lugar, tá? Daquele lugar. Então, nós temos uma fotografia aí, belíssima, né, de Belo Horizonte. A fotografia ao lado, ela retrata Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, em 2016, tá? Aí nós vamos ter a página 287 para fazer, antes da gente falar sobre os indígenas, ok? Então, vamos lá. Na página 287,
vocês vão colocar o quê? Observe as paisagens retratadas nas fotografias a seguir. Depois, faça as atividades. Contorne de azul a paisagem que está sendo transformada pela ação da natureza. E contorne de vermelho a paisagem que está sendo transformada pela ação do ser humano. Então, pela natureza seria a água, né? O sol, a chuva, o calor. Então, seria a letra B. Vocês têm que contornar de azul, ok? A paisagem que está sendo transformada pela ação do ser humano, né, ela está sendo modificada porque ela faz várias construções em cima daquela construção ou reformas, né? Então é ação, é uma paisagem transformada